Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. A chuva fez mais barulho do que chuva, não é verdade? Alguém aqui tem medo de chuva? De raio, trovoada? Juninho, você tem medo, Juninho? Não? Mas você já é um rapaz grande, já, né? Quando eu era menino, eu me escondia embaixo da cama. Minha mãe tapava os espelhos tudo da casa, não podia tocar em ferro, que falava que atraía raio, tudo superstição. Gênesis 9, verso 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Queremos nesta noite renovar contigo uma aliança. Queremos nesta noite fazer um pacto contigo, Senhor. Ó Pai, tantas pessoas que estão fazendo pactos com demônios, fazendo pacto com as trevas, ó Deus, e nós queremos fazer uma aliança, um pacto contigo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que colocou um arco no céu, como sinal, como aliança eterna entre o Senhor e o homem. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar, igreja de Jesus. Deus estabelece o seu relacionamento com o homem através de aliança. O que é uma aliança? Aliança não é apenas uma joia, um anel de compromisso que um homem e uma mulher fazem no altar, ou por ficarem noivos, ou na questão do matrimônio. Agora também está na moda a tal da aliança do compromisso. Mas a aliança que nós estamos falando nesta noite, não é esta joia, não é este anel. Aliança significa algumas coisas muito profundas, muito importantes, que vamos tratar nesta noite. Uma aliança é um pacto.
Uma aliança é um trato. Uma aliança é um contrato. Quando você vai lá na imobiliária alugar uma casa, faz-se um contrato, e neste contrato existem cláusulas que mostram deveres e privilégios também de ambas as partes. Então você entra ali em aliança, e neste contrato você precisa observar, prestar atenção, porque se você quebrar este contrato, esta aliança, de alguma maneira você vai ser sancionado pela lei. Através da história, Deus estabeleceu algumas alianças com o homem. Agora preste atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Toda aliança é baseada em promessas. Repita comigo: toda aliança é baseada em promessas. No casamento, quando chega aqui noivo e noiva no altar, uma aliança está sendo feita. Aí tem um momento em que o pastor fala: olha, vire de frente para ela. Tem uns noivos que é meio sonso, em vez de olhar para a noiva, olha para o pastor. Não, você não está casando comigo, você está casando com ela. Aí o pastor vai falando as palavras, e o noivo vai repetindo, olhando para a noiva, e vice-versa. Eu prometo que vou ser fiel a você na tristeza e na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. E aí, ali são promessas que são feitas, e ali é firmada uma aliança. Toda promessa, ou melhor dizendo, toda aliança de Deus com o homem é baseada em promessas. Deus fez uma aliança com Noé. Noé saiu da arca após o dilúvio, e quando ele saiu da arca com a sua família, os animais que foram ali naquela arca, Deus falou: olha, Noé, estou fazendo contigo uma aliança, e estou fazendo uma promessa para você e para toda a humanidade. Vou colocar o meu arco no céu, esse negócio que eles chamam de arco-íris. O íris, não sei de onde tiraram, não é da Bíblia, é o arco de Deus. Íris era uma deusa, e aí alguém, sabe, colocou o íris no meio, mas é o arco de Deus. Quando você vê o arco de Deus no céu, aí você vai se lembrar que Deus fez uma promessa, que Deus fez uma aliança, Deus deu um sinal. Este arco que nós vemos colorido, muitas vezes após um dia de chuva, Deus está falando assim: olha, a minha promessa com a humanidade é que o mundo, a terra, não vai mais acabar com dilúvio, não vou destruir a terra com dilúvio, com águas. Deus fez uma aliança, Deus fez uma promessa. Quando você vai lá em Gênesis 17, 7, Deus está fazendo uma aliança com um homem chamado Abraão. Abraão, estou fazendo uma aliança contigo, uma aliança perpétua. E a promessa que Deus fez para Abraão, baseada nesta aliança, é que Abraão seria pai de muitas nações, que todas as nações da terra seriam abençoadas por intermédio da vida de Abraão. Só que para esta promessa se cumprir, Abraão precisava ter um filho. E Abraão já era um homem de 99 anos. E para completar, a mulher de Abraão era uma mulher estéril. Era impossível. Humanamente falando, era impossível esta promessa se cumprir na vida de Abraão. Aí entra a aliança. Deus não quebra a sua aliança. Fala para o seu irmão: Deus não quebra a sua aliança. Deus faz uma aliança e faz uma promessa. Só que esta promessa, queridos, era impossível, humanamente falando. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, e por causa desta aliança, por causa deste trato, deste pacto que Deus fez com Abraão, aos 99 anos de idade, sua esposa com 90 anos de idade,
Abraão teve o filho da promessa, porque Deus é fiel, Deus não quebra a sua aliança, Deus não falha em suas promessas. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Meus queridos, Deus não se esquece das promessas que Ele nos fez baseadas em aliança. Olha o que diz a palavra de Deus em Levítico 26, 42. Eu vou ler para você. Levítico 26, 42. Olha só que palavra tremenda. Diz assim a palavra de Deus: então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Deus não se esquece. Fala para quem está ao seu lado: todas as promessas que Deus te fez, Ele vai cumprir. Deus não se esquece das suas promessas baseadas na aliança que Ele faz conosco, meus irmãos. Deus fez uma aliança com Davi. Deus falou: Davi, a minha aliança contigo é que o teu reino nunca mais terá fim. Davi morreu, Salomão morreu, e como é que esta promessa, esta aliança se cumpriu? Já que Deus falou para Davi que o reino dele nunca mais teria fim. Jesus, ele é da descendência de Davi, por isso Jesus é chamado filho de Davi, e Jesus, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, meus amados, a aliança e a promessa de Deus na vida de Davi está de pé, está funcionando, porque Jesus, da descendência de Davi, ele reina eternamente. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Meus amados, Jesus fez uma aliança com a igreja através do seu sangue na cruz do Calvário. Aquela última ceia, momentos antes de Jesus ser levado para ser crucificado, ele pegou aquele cálice, levantou e falou: olha, este aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu estou fazendo uma aliança. E qual é a promessa desta aliança que Jesus fez na cruz do Calvário? Qual é a promessa? A promessa é a vida eterna. E você perdeu uma grande oportunidade de falar assim: amém. Agora não vale mais. A promessa é a vida eterna. Uma vez eu ouvi um pastor falando, estava pregando empolgado, estava andando para lá e para cá, aqueles evangelistas, sabe, que correm, balançam a Bíblia, e ninguém dava um amém, um glória a Deus. Aí ele parou e falou o seguinte: já sei por que você não está dando glória a Deus, porque na hora que a gente está comendo, a gente não consegue falar. Hoje eu estava sentado no local para almoçar, aí entrou uma irmã que tinha acabado de sair do culto. Ela falou assim: eu não estou com nem um pouco de fome, o tanto que eu me alimentei hoje no culto da manhã. Eu falei assim: glória a Deus. Sabe o que eu preguei hoje? Quem sabe o que eu preguei hoje? Hein? De manhã: não murmure. Você quer ter uma vida vitoriosa? Quem quer ter uma vida vitoriosa? Abandone a murmuração. E Deus me provou hoje, quando 7 horas da noite começou a cair raio, pá, pô, chuva e tal, aí a vontade, você, ai meu Deus, glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: abandone a murmuração, e venha no culto domingo de manhã também. Fala para ele aí: abandone a murmuração e também a preguiça, e venha no culto domingo de manhã. Jesus fez uma aliança com a sua igreja na cruz do Calvário, e a promessa desta aliança é a vida eterna. Alguém me ajudou ali, muito obrigado.
O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, ele disse o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O diabo não pode destruir o povo de Deus. Você pode falar isso? O diabo não pode destruir o povo de Deus. Tem gente que tem medo do diabo. O diabo é isso, o diabo é aquilo. Alguém virou para mim e falou assim: pastor, o diabo está furioso. Eu falei assim: eu quero novidade. Novidade, se você falar assim: o diabo está mansinho, está calmo, está igual um totozinho, um cachorrinho mansinho. O diabo vai estar furioso, ele sempre está furioso. O diabo não pode destruir o povo de Deus, o diabo não pode destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. E é na falta de conhecimento que o diabo entra para tentar destruir a igreja, para tentar destruir o povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantos desconhecem o poder de ter uma aliança com Deus? Quantos desconhecem, amados, o poder da aliança que nós temos com Deus? Quando nós desconhecemos o poder desta aliança, conforme eu preguei hoje cedo, nós perecemos no deserto. Aquele povo caminhou no deserto e eles precisavam apenas de uma semana para entrarem na terra prometida, e rodaram 40 anos no deserto, porque lhes faltava conhecimento, porque eles murmuravam. Primeira dificuldade que surgiu, eles murmuraram. Deus operou um milagre, veio outra dificuldade, eles murmuraram. Deus operou outro milagre, veio outra dificuldade, eles murmuraram. O povo que murmurava, rodou 40 anos no deserto. Meus amados, quando nós desconhecemos o poder da aliança, nós perecemos no deserto. Eu falava hoje cedo, para todo lugar que você vai, em todos os canais de televisão que você coloca, você só ouve falar uma coisa: há uma crise mundial. Há uma crise, é crise para lá, é crise para cá. Isso tem gerado um temor, isso tem gerado uma desconfiança, tem gerado um medo em muita gente, há pessoas desesperadas, porque desconhecem que podem ter uma aliança com um Deus vivo e todo-poderoso. Deus quer fazer uma aliança com o seu povo. Aquela viúva que eu falei aqui na hora da oferta, quando o profeta chegou na casa dela, ela estava prestes a fazer a última refeição e morrer. Ela, em outras palavras, fez uma aliança com Deus. Porque o profeta abriu a boca e falou: assim diz o Senhor, não faltará o azeite na tua botija, nem a farinha, até que volte a chover sobre a terra. Ela creu naquela palavra, ela se envolveu, ela fez uma aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus é fiel, Ele é responsável pela nossa vida. Deus é responsável pela nossa vida. Fala para quem está ao seu lado: quando você tem uma aliança com Deus, Ele é responsável pela sua vida. Deus nos abençoa através da sua aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Noé, o Deus de Davi, o Deus que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, é o nosso Deus. É um Deus de aliança. Olha para o lado e fala assim: não temas, não temas. Tome posse nesta noite desta aliança. Eu estava no cartório fazendo um casamento semana passada. Contei com uma família muito conhecida, os irmãos que estavam num casamento antes do casamento que eu ia realizar.
E a senhora, a esposa, é um médico da nossa cidade. Ela lembrou de uma história que eu contei aqui do patinho. Ela falou assim: pastor, olha, eu não frequento a sua igreja, mas eu assisto o programa de televisão todo sábado, e aquela história do patinho abençoou muito a minha vida. O missionário subiu no alto de um morro, num lugar muito carente, e ele foi visitar uma senhora que estava acamada, que estava prostrada, já à beira da morte, doente, sozinha, abandonada, numa casa muito, muito humilde, muito bagunçada, sabe, uma pobreza, uma miséria tremenda. Aquele missionário perguntou para aquela senhora: a senhora não tem ninguém? A senhora não tem parente? A senhora não tem um filho? Não tem ninguém? E ela falou assim: olha, missionário, eu tenho um filho, e esse filho, ele mora nos Estados Unidos já há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu estou aqui abandonado. Aí a minha situação é essa, estou morrendo aqui, estou morrendo, doente, com fome, minha casa está caindo aos pedaços. E o missionário perguntou: mas o seu filho nunca mandou nada para a senhora? Uma correspondência, uma carta, um telefonema, alguma coisa? Não. A única coisa que ele me manda, desde o dia que ele foi para os Estados Unidos, é umas figurinhas verdes, está dentro daquele baú ali, eu vou guardando ali. Quando o missionário abriu o baú, tinha mais de $100 mil. As figurinhas verdes que o missionário, que o filho dela mandava, era dólar. Tinha mais de $100 mil dentro daquele baú guardado. E a mulher estava morrendo de fome, morrendo doente, morrendo na miséria, porque lhe faltava conhecimento. E assim muitos estão, porque desconhecem que podem fazer uma aliança com Deus, Criador do céu e da terra. Desconhecem que há promessas na palavra de Deus que podem mudar, que podem transformar a nossa vida, que podem mudar e transformar a nossa situação. Desconhecem o poder desta promessa, desta aliança. Deus quer fazer uma aliança contigo nesta noite. Deus quer fazer uma aliança com a sua família, com a sua casa. Deus quer abençoar, Deus quer realizar as promessas dele. Ele falou: olha, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me engane. Deus não mente, Deus é fiel. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. O meu povo está perecendo, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, com Isaac, com Jacó, com Salomão. Deus fez uma aliança na cruz do Calvário. E todas essas alianças foram baseadas em cima de promessas. E todas essas promessas se cumpriram, porque Deus é fiel. Deus tem promessa de prosperidade para a tua vida. Deus tem promessa de cura para a tua vida. Deus tem promessa de bênçãos espirituais. E essas promessas se cumprem, se realizam por intermédio de uma aliança. Deus nunca quebra a sua aliança. Somos nós que quebramos. Somos nós. Muitas vezes as promessas não se realizam, não se cumprem, porque nós quebramos a aliança que Ele fez conosco. Quantas vezes fazemos votos e promessas a Deus e não somos fiéis e não cumprimos aquilo que nós prometemos a Deus?
Creia, querido, Deus é fiel. E eu quero nesta noite, sabe, convidar você que quer entrar em aliança com Deus, com este Deus maravilhoso, com esse Deus vivo, todo poderoso. Você que quer se aliançar com Ele, está embaixo da proteção desta aliança. É o que diz a palavra de Deus, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Aqueles que são de Deus são aqueles que têm aliança com Ele, que têm um pacto com Ele. O maligno não toca. A crise não toca. E ainda assim, se vierem noites traiçoeiras, lutas, dificuldades, Ele é fiel e justo para nos dar a vitória, para abrir novas portas na nossa vida. Eu quero orar com você e por você que quer nesta noite entrar em aliança com este Deus Todo-Poderoso. Se você quer fazer esta aliança com Ele, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto E não de longe. e não de longe. Tu és fiel. Pega suas mãos aos céus, bem alto, e adora a Deus cantando. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Bem suave, por gentileza. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Que dentro deste livro há promessas de prosperidade, a promessa de vida eterna, a promessa de cura, de salvação, de libertação. Há milhares de promessas. Se você não conhecer, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Mas se você tem uma aliança com Ele e abrir este livro e começar a conhecer e ver: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. E mais promessas que Deus tem para todos nós. Toda aliança, toda promessa que Deus te fez vai se cumprir, vai se realizar. Erga bem alto as tuas mãos e cante bem alto. Aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Erga suas duas mãos aos céus, bem alto. Agora dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor, acima da sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aplauda o Senhor mais forte. Oh! Quantos querem uma semana vitoriosa? Uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Não abra mão de ter uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, e não abra mão de conhecer as promessas contidas nesta aliança. Erga suas mãos. Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma noite de descanso, e que esta seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada na Tua presença. Leva-nos em paz, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, que as promessas de Deus se realizem na tua vida. Uma boa noite para você. Abençoe os seus irmãos. Até o próximo culto, se Deus quiser. Amém.